Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Estou aqui mais uma vez, professora Elívia Soares, professora de língua portuguesa. Hoje nós vamos falar sobre formas de composição de abaixo-assinados. Como se organiza esse gênero textual? Como se organiza um abaixo-assinado? Será que o abaixo-assinado são escritas somente assinaturas das pessoas que querem reivindicar algo, querem solicitar algo? É sobre isso que nós falaremos hoje. E para a gente iniciar, farei alguns questionamentos. Tentem responder aí em casa. Vamos iniciar. O que você faz quando identifica um problema em sua escola? E em sua comunidade? Quem você procura? Você já tentou resolver algum problema da sua escola, da rua em que você mora? Como? Muitas vezes, nós deixamos os problemas passarem despercebidos, porque sempre esperamos que outra pessoa resolva, mas temos que tomar atitudes, procurar as pessoas responsáveis para resolver determinado problema. E é por isso que nós vamos falar hoje sobre o abaixo-assinado. Nós temos estudado muito sobre os textos argumentativos. O abaixo-assinado, ele reivindica algo, mas ele está enquadrado dentro do texto argumentativo. O último ponto. Quais são as formas de exigir direitos ou propor ideias? Acabei comentando com vocês que, para isso, podemos utilizar outros gêneros, como a carta de solicitação, a carta de reclamação ou o abaixo-assinado, que é o nosso foco de hoje. Temos falado bastante a respeito dos textos argumentativos. Hoje aprenderemos sobre a possibilidade de reivindicação, que também faz parte da esfera argumentativa, sobre temáticas de interesse público e social. E o fato de vivermos em um país democrático possibilita isso, buscar a garantia de ter direitos assistidos, solicitar e propor soluções para problemas coletivos ou propor melhorias. Dentre outras possibilidades de instrumentos, como as cartas de reclamação e as petições online, hoje conheceremos o abaixo-assinado. Pelo fato de tratar de interesses coletivos, como, por exemplo, pedir melhorias para a quadra da escola, falar com o presidente do bairro a respeito da falta de iluminação nas ruas, solicitar ao prefeito que veja a questão dos esgotos no bairro em que moram, o abaixo-assinado permite que os grupos diretamente interessados se reúnam e decidam qual a solicitação a ser feita, a fim de endereçar a alguém que tenha o poder de resolver o problema. Então, com o abaixo-assinado, com o maior número de assinaturas possíveis, demonstra que todos, grande parte, estão interessados em resolver determinado problema. Só que para eu fazer um abaixo-assinado, tem uma estrutura definida, todo texto tem a sua estrutura, né, organizacional. O abaixo-assinado não se trata somente de assinaturas, tem o texto que acompanha o que está sendo reivindicado, o que está sendo solicitado. Tem uma estrutura, é preciso seguir essa estrutura para poder ser considerado abaixo-assinado. Ele tem uma linguagem específica. Vamos falar sobre isso. A estrutura do abaixo-assinado. Primeiro, nós temos o vocativo. O vocativo é a palavra que você utiliza para fazer um chamamento à pessoa que você está se direcionando. Como se trata de um abaixo-assinado, esse vocativo ele vai ser formal. Para uma alta autoridade, por exemplo, nós vamos utilizar o pronome de tratamento Vossa Excelência, que é o pronome de tratamento utilizado a altas autoridades. Então, aqui, nesse vocativo, não pode haver informalidade, proximidade e intimidade, pois requer um grau de formalidade maior. Logo, os pronomes de tratamento de respeito e correspondentes à pessoa a quem você está se dirigindo devem ser usados na primeira linha. É o vocativo. Depois do vocativo, nós temos o corpo do texto. No corpo do texto, você vai apresentar o problema e a exposição dos argumentos, as justificativas, as explicações. Por quê? Qual o motivo de você estar reivindicando aquilo em relação àquele problema?
E não esqueçam de acompanhar, colocar soluções, de que forma aquilo pode ser resolvido, expor o problema, colocar argumentos, mas também apresentar soluções, para que já seja usado como sugestões para resolver aquele problema. Por fim, você vai colocar local, data, e aí que vem a assinatura dos solicitantes. Junto das assinaturas, é possível conter dados pessoais, como o documento de identidade, endereço, entre outros. E sobre a linguagem? Qual a linguagem utilizada no abaixo-assinado? Você está tratando de um texto objetivo, de um texto formal. Logo, a linguagem deve ser adequada à norma padrão da língua portuguesa. A argumentação e persuasão são características bem fortes desse gênero, porque se você está reivindicando algo, você precisa utilizar argumentos que sejam convincentes para que a sua solicitação seja atendida. Apresenta a melhor maneira para solucionar o que foi apresentado, cabendo ao outro a tomada de decisão. É importante que, além de colocar os argumentos relacionados àquilo que está sendo reivindicado, que haja uma proposta de solução para o problema. Somente apontar o problema não é uma medida muito eficaz. É necessário que você coloque aquilo que deseja para ser resolvido. Mas não caberá a você resolver aquele problema, e sim com quem você está falando. É por isso que você está reivindicando, porque você não pode resolver o que você deseja. Nós vamos ler um abaixo-assinado para vocês observarem sobre essa estrutura que eu acabei explicando. Vamos lá? Olha o exemplo. Excelentíssimo senhor prefeito do município de... e o nome do município. Então, vocês vejam que essa primeira linha se trata do vocativo. O prefeito foi utilizado para chamá-lo o pronome de tratamento excelentíssimo senhor. O corpo do texto. Os cidadãos abaixo assinados, que significa que assinaram abaixo, residentes e domiciliados no bairro, neste município, se valem do presente para solicitar a Vossa Excelência a construção de uma lombada, quebra-molas, na avenida tal, antes do cruzamento com a rua tal, tendo em vista que esta é a principal via de entrada e saída do bairro, mas cujo acesso é difícil e perigoso em razão da grande velocidade desenvolvida pelos veículos que trafegam naquela avenida. Na certeza de termos nosso pleito atendido, encaminhamos o presente documento em 15 folhas numeradas e assinadas por todos os cidadãos. Esse é o corpo do texto. E, por último, a localidade, dia e mês e ano. Essa estrutura é a estrutura do abaixo-assinado. Observem no corpo do texto como o que está sendo solicitado, a construção de uma lombada, há os motivos para a construção dessa lombada, tendo em vista que esta é a principal via. Então, ele está procurando argumentos para convencer que seja construída a lombada, tendo em vista que esta é a principal via de entrada e saída do bairro, mas cujo acesso é difícil e perigoso em razão da grande velocidade que os veículos trafegam lá. No trecho, como eu disse para vocês, excelentíssimo senhor prefeito é o vocativo. Em seguida, repetindo, temos a apresentação do problema, que deu origem à reivindicação, os argumentos para que essa reivindicação seja atendida. E, por fim, apresenta-se a lista das pessoas que assinaram o abaixo-assinado. Agora eu vou passar uma tarefinha para vocês. Espero que vocês em casa construam também um abaixo-assinado. Todo gênero textual explicado, é necessário que vocês aprendam a produzi-lo. Vamos lá, qual é a sua tarefa? Sua tarefa é observar um problema que você gostaria que fosse resolvido em sua escola ou na rua em que você mora. Pensar em quem poderia resolvê-lo e redigir o texto de um abaixo-assinado, contendo todas as partes que conhecemos hoje, apresentando argumentos convincentes para que seu problema seja solucionado. Gente, por enquanto é só um exercício, mas nós somos cidadãos e, como cidadãos,
Quando sentirmos essa necessidade, nós podemos fazer realmente, de maneira verdadeira, esse um abaixo-assinado para reivindicar aquilo que queremos. Espero que vocês tenham entendido a nossa aula de hoje, tenham compreendido mais sobre esse gênero textual, o abaixo-assinado, vejam quão ele é importante na nossa sociedade para reivindicarmos aquilo que queremos, porque sempre estamos enfrentando problemas na rua onde moramos, no bairro, em uma praça que você tem no bairro onde você mora, na sua escola. E para rever essa aula novamente, acessem o portal Eduque Acre. Obrigada.